É questionável a fé de alguém que, numa noite como essa, né? Como nós começamos aqui louvando, dizendo que nós iríamos sentar à mesa, né? Lembra que eu estava cantando aqui logo mais cedo? Um convite a sentar à mesa. E alguém que recebe um convite, um privilégio de ceiar com uma noite como essa, irmãos, vai lá para a Fonte Nova ver jogo do Bahia. Eu confesso a vocês, eu fico feliz em vir à casa do Senhor. Mais alguém? Glória a Deus, aleluia. O apóstolo me pediu para orar pelos enfermos. Eu vou, bem rapidinho, estamos em noite de ceia, eu vou fazer assim. Eu vou ungir as mãos, aí você quer ser ungido? Vem aqui, pastor Aline, por favor. Salmo 119, versículo 49 diz: lembra-te da palavra, como se o salmista quisesse fazer Deus lembrar de alguma coisa, né? Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Existem palavras e promessas de cura, e eu sei que você veio aqui essa noite na esperança de ser curado. Talvez, eu não sei, pode ser que está todo mundo aqui transbordando de saúde, mas algum problema de enfermidade, vem aqui correndo, em nome de Jesus, que eu vou apenas pôr as mãos sobre você e declarar cura sobre a sua vida. Amém? Hoje eu quero fazer imposição de mãos, em nome de Jesus. E o louvor não precisava sair não, aí faz aquele fundo assim que prepara aquela atmosfera de glória assim, sobrenatural. Pelo louvor, por favor. Parece até que não estavam aqui na sexta-feira. Chama os tangedores, e aí a palavra profética vem, o mistério acontece. Meu Deus! Aleluia! Amém? E a igreja que está aí sarada e curada, levanta as mãos e começa a profetizar cura sobre este lugar. Senhor, eu quero pedir a tua unção para a cura sobre as minhas mãos. E assim, meu Deus, ao pôr as mãos sobre os teus filhos, da cabeça à planta dos pés, onde houver uma dor, uma enfermidade, diagnóstico médico, seu Deus, seja rasgado, e que eles sejam 100% curados agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Seja curado nesta hora. Em nome de Jesus, receba a cura. Eu vou ungindo vocês, pondo as mãos, e rapidamente você pode voltar para o seu lugar, porque é o Espírito de Deus que está confirmando agora. Não é pastor Israel, não tem nada a ver com o pastor Israel, mas com a unção que agora vem sobre ti, a cura é estabelecida em nome de Jesus. Pode crer. Espere na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espere na palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, confirma a cura, Jesus, sobre todos que vêm aqui à frente com esse ato de fé, esperando em ti. Desce com teu poder e sejam curados. Toda enfermidade agora sejam quebrada, porque a unção despedaça todo jugo. Em nome de Jesus, cura sobre todos a qual tua unção repousa nessa hora. Cura. Pode celebrar sua cura, seu milagre. Se decidido estou, Ele é fiel. Obrigado, Jesus. Você que é curado, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Chegou a sua hora, a sua vez. Sejam curados em nome de Jesus. A você que também está participando, pode compartilhar. Amém? Para que outros sejam abençoados. E se há problema de doença e enfermidades, eu repreendo, anulo e declaro a tua cura agora mesmo. Seja curado em nome de Jesus. Deus os abençoe. Podem sentar, irmãos, rapidinho. Hoje é noite de ceia. Amém? Salmo 119, versículo 49, os irmãos já leram esse versículo, já estão quase terminando o capítulo, mas até o final do mês estamos
estaremos lendo o Salmo 119. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Não espere nada aí, sabe, fictício, não espere nada fruto da sua mente, não espere nada assim, sabe, longe daquilo que Deus lhe prometeu. Mas o que Deus lhe prometeu, irmão, pode esperar. Pode esperar. Não tardará. Vai chegar. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez ele tenha prometido, vai se cumprir. Então, nessa palavra, eu espero. Talvez o salmista Davi está passando por um processo e pensou, meu Deus, já passou tanto tempo, será que o Senhor não se esqueceu? Não, Deus prometeu e Ele vai cumprir. No tempo dele. Amém? O apóstolo também nos orientou, irmãos, para quem está fazendo a leitura de Salmo 119, aquele versículo, sabe, como foi no mês passado que você escreveu e fez a oração, mas esse versículo, ele pede um vídeo, faça um vídeo assim, de 1 minuto, 2 minutos, falando desse versículo, do que Deus falou no teu coração, apenas, né, e manda aí para a equipe, pastor Edileuza, a turma aí que edita, Jonatas, para que ele possa estar multiplicando para a vida de outros. Amém? Você tem a liberdade também, caso você esteja com celular, já está inscrito aí no canal da Batista Manaim, compartilhar para alguém, amém? Liberar uma palavra profética aí. Deus é fiel. Deus é fiel. Você que está participando também, pode deixar o seu pedido de oração. A equipe de intercessão aqui, aposto, orar pela sua vida. Aleluia. Então vamos lá. Na tua palavra, eu espero. O livro de Marcos, capítulo 5. Espírito Santo, fala conosco essa noite. Faça uma oração nesse momento pela sua vida, irmão. Senhor, fala conosco essa noite. Queremos ouvir Tua voz, Senhor. A noite de ceia, aí, como aqui já foi profetizado, examinar a si próprio é um dever nosso todos os dias, Senhor. Que o Teu sangue venha e nos purifique de todo o pecado. Nós não queremos nenhum impedimento essa noite. Aquilo que o Senhor há de manifestar nas nossas vidas. Famílias já foram apresentadas. Nós esperamos na Tua palavra que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Somos nossos, que deixamos em casa, protege-os ao entrar e sair. Toma-os em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Abençoa os nossos apóstolos, sua família, abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Quem aqui confia na palavra que você vai passar para o outro lado? Lembra, Senhor, da Tua palavra, nela eu espero. Jesus está dizendo que eles iam passar para o outro lado, isso é uma promessa. É claro que esse outro lado, muitos irmãos já ouviram bastante sobre as ministrações de Jesus na tempestade,
Esse outro lado representa o cumprimento desta promessa, né? O lugar aonde Jesus está levando você a celebrar essa espera, né? Amém? Esse milagre, essa bênção, essa grande conquista que Ele lhe prometeu. Eu tenho certeza, nós temos certeza que nós vamos chegar no outro lado. Lembra que ministrando aqui sobre fé e esperança, a apóstola Sara disse que a esperança espera, mas a fé são ações que nos levam até o lugar onde Jesus nos prometeu estar. Então não é somente o fato de esperar em Deus, mas é o que é que pela fé eu vou contribuir para que isso aconteça. Amém? E o que é fé, irmãos? Ela não é abstrata, ela é ação, é concreta. Tiago disse, mostra a mim a tua fé, porque eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Então as minhas ações, as minhas atitudes vão mostrar que eu sou um homem de fé. Amém? A sua ação é que mostra que você é uma mulher de fé. E é por causa desta ação que nós damos essa, não diria liberdade, né? Deus não precisa da minha liberdade, mas é que nós contribuímos para que nós possamos chegar no outro lado. Não vou ficar só esperando acontecer, mas a parte que Deus fez, Ele já fez, me prometeu, mas tem uma ação minha, amém? Existe ação minha que eu preciso fazer. O salmista entendeu de que a palavra que Deus tinha prometido a ele é nessa palavra que ele deve esperar. Porque até que se cumpra, irmãos, vamos passar por muitas situações em que vamos precisar, não Deus lembrar, mas nós lembrarmos daquilo que Deus nos prometeu. Pega toda a palavra, toda a revelação que é liberada desse altar e segura. Talvez você pense, essa palavra de hoje não tem nada a ver comigo, não me identifiquei com essa palavra. A vida que eu estou vivendo agora, essa palavra aí que foi liberada, não, está de boa. Acho que essa palavra foi para alguém. Segure, porque toda a palavra é digna de aceitação. Porque, graças a Deus, você está vivendo um dia de bonança, mas um dia tempestade vai vir. Um dia o dia mal vai vir. Eu não estou profetizando maldição na tua vida. É Bíblia, Efésios capítulo 6. E nesse dia você precisa lembrar e esperar somente nela. Lembrar da palavra. Porque de onde Deus te prometeu até se cumprir, vai ter algumas tempestades, né, Vitor? Vitor, hoje você correu quantos K? Quantos K? 3 km. 10. Que Deus te abençoe, Vitor. E eu vou chegar lá. 10 km, isso é quanto? É 10 mil. Os irmãos sabem que Vitor agora é atleta, ele corre agora, né? 10 mil quilômetros. 10 mil metros. Que seja. Vamos ver. Porque para eu correr um quilômetro, Jesus. Vitor saiu do ponto de partida. Lá vai Vitor. A espera dele é chegar lá no outro lado. Eu vou chegar lá no outro lado. Depois desses 10 mil metros, eu vou chegar lá no outro lado. Vou bater no peito e eu consegui. E aí lá vai Vitor dar o primeiro passo. O Vitor começa a correr. Aí Vitor chega no período de 50% da corrida. Não no caso dele, mas eu já estaria com um palmo de língua no lado de fora, né? Mas vamos que Vitor, 50% de 5 mil K. Esse é um negócio desse aí. De perder as contas. Vitor correu, chegou na metade do caminho. Ele agora, cansado, ele imagina o quanto ainda ele tem que correr para chegar no outro lado. Porque ele está no meio do caminho. Aí Vitor pensa, estou no meio do caminho. A mesma distância para chegar no outro lado é a mesma distância de voltar. A escolha é de Vitor, ele para e retrocede. Mas o que é que Vitor fez? Até se cumprir a promessa. Vamos chegar no outro lado, irmãos, quando a gente chega no meio, aqui que está o grande desafio. Ali Vitor sofre uma grande tempestade. Mas Vitor percebe que, à medida que ele dá um passo a mais,
mais perto ele está de chegar no outro lado. Então diz ao irmão que está ao seu lado, dê um passo a mais. Dê um passo a mais. Dê um passo a mais. Você está bem, Deus abençoe, saúde, irmão. Aí está lá o nosso irmão André. Nosso irmão André lá, todo kimono, André, todo de branco lá, karateca. Aí ele chega no dia do campeonato, está lá o seu adversário, mas não só adversário, uma multidão só olhando para ele. André está sofrendo aquela pressão diante do seu adversário, mas ele está com uma expectativa, uma esperança. Eu vou conquistar a minha medalha de ouro. Aí, devido às pressões, as vozes começam a vir na mente de André, porque ele poderia se dar como derrotado antes de cair para dentro, porque é nas preliminares que Satanás vence muita gente. Antes que você chegue no ringue da luta, no ringue da batalha, ele tenta lhe vencer antes. É por isso que você tem que ter sempre a esperança na sua mente do que a palavra de Deus nos diz, que é acima de todas essas coisas. Só quem é mais que vencedor aqui. Aí está lá André, todo bonitão, com seu kimono, lá não é ringue não, né, André? No dojo, a pressão, todo mundo, talvez até torcendo para o adversário dele. As vozes vindo na sua mente. Mas André lembra de palavras de encorajamento. André lembra de palavras, da qual nessas palavras ele se assegura, ele crê, e ele esquece dessas vozes estranhas. Amém? E porque André está, nesse momento, focado nesta palavra, não nas distrações que está acontecendo no momento, André aí então dá um taiguiri. E conquista a sua medalha de ouro. Quer vencer, irmãos? Não se esqueça do que Deus lhe prometeu. Se assegura as palavras de fé, de encorajamento. Não importa que o adversário está na sua frente, lute com as armas que Deus lhe deu. A recompensa virá. Não desista. Jesus prometeu, vamos chegar no outro lado. Vamos chegar no outro lado. Aí o versículo 36 continua dizendo que eles, deixando a multidão, levaram consigo assim, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Não se sabe o que aconteceu com esses outros barquinhos, mas outros barquinhos o acompanhavam. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E o que é que Jesus estava fazendo diante de um cenário desse? Aquele que prometeu, o que é que ele estava fazendo? Dormia. Em algumas versões ele descansava sobre a polpa, sobre uma almofada. Jesus estava dormindo. Dormindo. É muita tranquilidade, hein, irmãos? Irmão, sabe o que é? É porque a gente não tem assim exatamente a noção de como foi essa tempestade, porque para Pedro ficar apavorado, a coisa estava feia. Um homem que tinha experiência no mar. Para Pedro ficar desesperado, então a coisa foi muito feia. E Jesus estava
Dormindo, irmão. Quem vai dormir numa tempestade? Você já passou por uma experiência na sua vida, uma tempestade que você viveu? Como é que você passou nessa tempestade? Igual a Pedro. Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações feitas pela minha filha Sofia, graças a Deus. Está bem, graças a Deus, muito obrigado. Eu quero aplaudir ao Rei Jesus pela vida da igreja. E isso me encoraja muito também. Amém, irmãos? Saber que você está passando por uma tempestade e tem alguém orando por você, isso também lhe traz um estado de paz, tranquilidade. Eu fico desta forma. Muito obrigado. Os que estiveram bem presentes, Bispo Jair, teve tão presente o seu amor manifestado em um cobertor que aqueceu-me nas noites frias, né, naquele freezer que só o sangue de Jesus, né? O seu cobertor salvou minha vida. Aleluia, muito obrigado. Teve um momento em que aqui na UPA, eu percebi lágrimas nos olhos de uma enfermeira, porque Sofia chegou no estado muito rápido e quando dá a crise é uma coisa assim rápida. Então quando ela chegou lá na UPA, já estava praticamente sem oxigenação, a saturação baixou bastante e sem oxigênio ela já estava entrando em um estado de inconsciência. Inconsciente. Então deram bastante remédio, até adrenalina, para trazer a Sofia de volta. Sofia se batia muito na cama. A enfermeira começa a chorar, e depois ela me disse: vem cá, no momento em que a sua filha estava, no estado que ela estava, porque eu nunca vi, de todos os que entram aqui com problemas de asma, eu nunca vi da forma como a sua filha chegou, e eu lembrei muito da minha filha. E para o pessoal da área, não quer dizer que são secos, assim, emocionais, não é, né? Mas já se trabalha tanto com isso que não. E ela disse assim: o senhor não ficou com medo, não? Porque eu vi o senhor com tanta tranquilidade. Eu disse: minha filha, tu não sabe o quanto medo eu estava. E olha aqui, irmãos, eu fico feliz porque desde a UPA e o hospital, sempre que Deus me leva para essa tempestade, chega um momento no olho da tempestade que eu fico tranquilo, porque eu percebo o propósito, né? E aí, poxa, a Sofia pregando o evangelho, né? Essa menina era filha de pastor desviada, né? E aí foi maravilhoso, porque ali, sabe, houve um momento de evangelismo na prática. E aí eu disse assim: minha filha estava muito medo, mas eu preferi descansar em Deus, porque eu já sabia do resultado. Se Jesus disse que você vai chegar no outro lado, no meio vai ter dificuldade, vai ter tempestade, mas você já sabe do resultado, porque Ele prometeu que você vai chegar no outro lado. Aleluia! Aplauda com vontade, porque eu vou tomar água de coco. E por que fiquei com medo? Porque, irmãos, existem momentos em que o seu nível de espiritualidade, os seus níveis de experiência, não, nisso aqui, orar por enfermos, curar enfermos, isso aqui eu sou perito. Já que eu tenho visto Deus operar tantos milagres através de oração por cura, mas nesse momento você não se prende às suas experiências ou testemunhos do que você já ouviu, você já viu, não. Só existe uma coisa que vai lhe trazer paz, tranquilidade e fazer você dormir no meio de uma tempestade: a palavra de Deus, aquilo que Ele lhe prometeu. É por isso que eu volto a dizer: guarde a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, porque vai chegar um momento que você vai precisar, todo momento você precisa, mas vai ter um momento que você vai ter que trazer à memória o que lhe traz a esperança. Porque Pedro era experiente, mas ele se viu numa situação que as experiências dele, Jesus sempre vai nos levar por tempestades, antes de se cumprir a promessa, para quebrar muitas coisas nas nossas vidas. Orgulho,
prepotência, arrogância. Ele vai preparar você antes. Amém? E quando acontecer, você vai saber que não foi por causa da sua capacidade, não foi por causa de que você é, não é por causa do que você faz ou deixou de ser feito, é por causa dele. Por isso que eu estou muito feliz em vir à casa dele essa noite. Tem mais alguém feliz aqui, por favor? Aleluia. Aleluia. Eu lembrei da semana passada que a Sofia me perguntava: meu pai, o que é medo? Aí na sexta-feira a apóstola Sara veio ministrar sobre fé e eu trouxe um pedaço do que eu tinha falado com ela sobre medo. Eu disse a ela: Sofia, medo não é falta de coragem, porque tem muitas pessoas que tomam coragem em fazer aquilo baseada no medo que ela está sentindo. E aí segundo essa pergunta que a enfermeira me fez, aí de manhã na UTI, no hospital, já me esqueci até o nome, municipal, eu estava conversando com ela sobre essa passagem da tempestade. Aí nesse dia recebemos a alta para a enfermaria, e aí quando eu chego na enfermaria, está uma mãe com o seu filho, que fez a cirurgia, e ela estava desviada. Chegou uma missionária para orar pelo filho dela, e olha a passagem que a mãe estava falando, né, que ela estava lembrando naquele dia, que isso estava trazendo paz no seu coração, justamente essa mensagem, essa passagem que eu estou ministrando, que eu tinha falado com Sofia pela manhã. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que vocês estão? Quem não vai sentir medo na hora dessa? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão temerosos? Não somente o mar precisava se aquietar, como também as emoções dos seus discípulos precisavam. Porque quando a tempestade, a circunstância, ela passa a ter domínio sobre nós, quando por um momento nós estamos passando por uma tempestade, nós esquecemos do que Deus nos prometeu, nós esquecemos da palavra, essas circunstâncias, essas tempestades, ela passa a ter influência sobre nós. E nós passamos a ser um com a tempestade. Nós externamos essa tempestade. Nós ficamos aflitos, nós ficamos inquietos por causa do medo. Por que vocês estão com medo? Então o propósito de Jesus não era só dizer aquieta-te mar, é porque os discípulos também estavam na condição daquela tempestade. Eu não sei em que condição nós nos encontramos aqui essa noite. Eu não sei que nível a tempestade está sendo tão poderosa a ponto de nos influenciar, de maneira que a nossa alma não tem paz. Porque o medo causa isso. Por que vocês estão com medo? Jesus estava dormindo porque esperava neles a atitude de fé, de se levantar e eles ter o controle sobre a tempestade, ser o controle daquilo que estava tendo controle sobre as emoções dele. Ou nós vivemos uma vida emocional completamente,
Ou nós nos posicionamos como homens e mulheres espirituais no momento da tempestade e usamos de autoridade sobre ela em dizer: vento, aquieta-te, mar, cala-te. Eu estava com medo, mas preferi usar de autoridade. Por que estás temerosos? Como não tendes? Ele poderia dizer: por que vocês estão com medo? Vocês não têm coragem? A questão não é coragem, é fé, irmãos, para não permitir que a tempestade passe a ter controle das nossas emoções. Todos nós sentimos medo, somos seres humanos. Somos feitos também, somos seres emotivos. Mas isso não pode dominar a sua vida espiritual como homem e mulher de Deus, que tem fé, que tem a palavra de Deus, e se levantar nesse momento e com autoridade determinar como é que deve ser. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fale com seu Deus nesse momento, em nome de Jesus. A oração daquele pai, enquanto os discípulos não conseguiam expulsar aquele demônio de epilepsia, foi: ajude-me na minha falta de fé. Sei que todos temos fé, mas existem momentos na nossa vida que essa fé, ela precisa ser manifestada. Ela vai muito mais além do que uma reunião como essa aqui hoje, onde nós cantamos, oramos. Criamos até umas trajes de super-homens. Mas Deus nos leva a situações que você precisa manifestar a fé baseado naquilo e que Ele tem lhe prometido. Se Ele disse que você vai chegar no outro lado, não coloque a sua atenção nas circunstâncias ao redor, foque naquilo que Deus te disse, apenas isso. Não esmoreça na fé, não desanime, não desista, não volte atrás, persevere, dê mais um passo de fé, vá em frente, creia. Foi o que ele disse à filha de Jairo: tão somente creia, mas não é crer de forma abstrata, mas ações de fé. Vai contribuir para que você chegue no outro lado. Você vai chegar no outro lado. Ele lhe prometeu. Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção disso. Só existe uma coisa que pode interromper nessa caminhada, pior do que as tempestades, as circunstâncias que Deus permite nas nossas vidas. Só existe uma coisa que pode atar o teu milagre, a tua conquista, se chama pecado. Para isso só existe uma solução: arrependimento, confissão e permitir que o sangue de Jesus te purifique. Porque senão você vai passar sozinho. E se você passar sozinho por essas lutas, circunstâncias, infelizmente, título de mais que vencedor você não terá. Mas acredite que Ele disse que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai te desamparar nos momentos difíceis. Ele não vai te abandonar nos momentos difíceis. Ele vai entrar no fogo, vai ser o quarto homem na fornalha. Ele vai fechar a boca dos leões.
Se Ele está conosco e se nós temos a Tua palavra como um norte, como destino, temos a certeza que nós já alcançamos, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Oh, foca os teus olhos na palavra nessa hora. Adore ao Senhor. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem. Jesus é quem te ama e que quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem Que assim seja, Senhor. pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. E Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Ela vem. Já sabe o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Só quem vai passar. E você vai passar e cantar de lá, Só o Senhor é Deus. o mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Pode fazer o mar se calar no momento em que a tempestade vier. Quem é esse? Ele vem com autoridade e manda acalmar. O homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os versos juntos, poderão cantar o hino da vitória. Aleluia! Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele ajuda. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai encontrar a vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar.
passou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar, eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, Ele passa pela prova cantando louvor. o inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a luz trabalhar até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele cante ao Senhor. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos teus anjos para proteger. Aleluia. Bem guardado desse jeito desistir, porque vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. É tempo de descansar no Somente a igreja, vamos! Quando o crente está firme, Firme nos pés do Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a luz passar até o fim. E cair mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para Aleluia! bem guardado desse jeito desistir. vou seguir. Celebre porque você vai chegar no outro lado. Espinhos Tem milagre, recompensas, vitória para os que esperam nele. Vou seguir. Mais um passo. Passos de Jesus. Vou levar, eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, nesse momento, vão receber os elementos já consagrados. Nessa noite de alegria, de celebração, de certeza da vitória, de que não estamos sozinhos, de que não importa as circunstâncias, tempestades, Ele está conosco. E de que a promessa se cumprirá acerca da tua vida, da tua família, tua saúde, teus empreendimentos, negócios, teu chamado, seu ministério, seu casamento. Foca no que Deus lhe prometeu. Recebe os elementos com a certeza. Se eu pudesse estar No mundo tereis aflições, não queria voltar, mas tenha bom ânimo. só Eu venci. ver o meu rei Eu venci a sua frente vitória. frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor. Para sempre Talvez você duvidou na tempestade. Você murmurou, você questionou. Você pensou em desistir.
Você se achou só, mas não é porque ele estava dormindo que o dormir dele, o silêncio dele não tem propósito. Ele estava esperando só uma atitude de fé sua. Confessa os teus pecados nesse momento. Porque muitas vezes deixamos ser guiados pela tempestade do que pela voz do Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto quero trabalhar, tanto que me desgastei, tanto que o sol brilhou, cuidando da vida que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Aleluia. É a mesa cura. Esforços não te compram, eu te conheci quando aprendi a gostar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram, eu te conheci quando aprendi a gostar. Aleluia. Imagina, irmãos, na noite de
de Páscoa, né? Jesus sentado à mesa com seus discípulos. Quarta-feira à noite ou quinta-feira à noite. Sabendo que ia para a cruz, para ser crucificado, ia derramar sangue de um inocente por mim, por você. Pensa no equilíbrio emocional de Jesus sentar à mesa na maior tranquilidade, descansando, sabendo de uma manhã terrível que ele teria. Para que o seu amanhã seja de descanso, seja de paz. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pão vivo, a palavra do Deus vivo, encarnou, habitou entre nós. Alimento para nossas almas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Nós não abrimos mão desta palavra. Tomamos do pão em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E aqui está a palavra da qual nós esperamos, a igreja que espera o dia do arrebatamento. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nessa palavra nós esperamos. Enquanto vivemos essas tempestades aqui nesta terra, neste mundo, onde vivos temos a oportunidade de nos examinarmos todos os dias, nós temos esta confiança e podemos descansar e dormir no Senhor. De que chegaremos ao outro lado, a nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, nem pranto e nem dor, onde as coisas velhas se passaram e tudo agora se faz novo. Nos apegamos a esta palavra e como garantia disso, Ele derramou o teu sangue. Apocalipse vai dizer que bem-aventurados que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, esse tem direito a entrar pelas portas. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Tomamos todos nessa hora, em nome de Jesus. Para Ele são todas as coisas. Oh Espírito Santo, aleluia. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para
pode declarar essa verdade nessa hora, Hosana. Hosana nas maiores alturas. Porque dele, porque dele. Por meio dele, para ele São todas as coisas. Quem nos visita essa noite pela primeira vez, ou não, e quer entregar a sua vida a Jesus, levanta suas mãos. Só precisa levantar sua mão. Alguém hoje quer fazer e tomar a decisão mais importante da sua vida, só precisa levantar sua mão se você está aí. Eu quero lhe conhecer. Ou quer se reconciliar com o Senhor Jesus, ou está participando desta live, é só digitar aí: eu entrego a minha vida a Jesus. Obrigado, Jesus. Profetizo uma semana de boas notícias. Promessas cumpridas em nome de Jesus. O favor de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tudo que você colocar as mãos prospere em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus permaneça contigo hoje e para sempre. Aos casais, por favor, uma reunião com a pastora Edileuza aqui rapidinho. Aplauda ao Rei Jesus, porque Ele é fiel em todas as suas promessas.